Isso já é lei há quase 10 anos e eu ainda não entendo por que não tem esse conteúdo nas escolas. Olá meus queridos, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. O que vocês realmente conhecem de literatura africana? Infelizmente, o que a gente mais estuda na escola são os mesmos escritores europeus. E não existe diversidade em relação aos outros escritores dos outros continentes, principalmente do continente africano, que fez uma parte tão importante da história brasileira. Em relação a isso, os problemas apresentam raízes um pouco mais profundas, que vêm desde a Universidade Federal. Por exemplo, no meu caso, eu estudei na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. E vocês sabiam que lá a gente só tem um semestre opcional de literatura africana e 3 semestres obrigatórios de literatura portuguesa? Não dá para entender essa discrepância, porque de um lado a gente tem Portugal, que tem uma história muito longa e 3 disciplinas obrigatórias. Mas a gente tem toda a literatura da África, que é expressa por vários países em apenas um semestre, que é opcional. Tudo bem que a história de Portugal quanto a literatura em língua portuguesa já começa há muito mais tempo do que na África, porque a colonização no continente africano começou só no século XIX. Mas mesmo assim são culturas muito diferentes para serem tratadas em apenas um semestre. E além de tudo é opcional. Eu no caso quis pegar essa disciplina, mas quem não quis não foi obrigado a fazê-lo. E enquanto isso estava lá vendo 3 semestres de literatura portuguesa, enquanto já é lei ensinar o conteúdo da história da literatura africana nas escolas brasileiras. Mas felizmente eu soube que recentemente eles ampliaram a grade de letras da Universidade Federal de Goiás e agora existem 2 semestres para literatura africana e dá para estudar com calma cada cultura e cada literatura ao seu momento. E no vídeo de hoje eu quero falar de 2 grandes poetas, o Agostinho Neto e a Ana Paula Tavares, cujo conteúdo lírico é de extrema qualidade e eu escolhi 2 poemas para a gente analisar nesse vídeo. Mas antes disso eu quero fazer um panorama de como que nasceram as literaturas em língua portuguesa no continente africano. Logo após o período colonial, surgiram várias questões relacionadas à angústia de se escrever na língua do colonizador. E nesse momento é muito interessante como um personagem vai ser fundamental para a África lidar com essas questões. E eu estou falando dele mesmo, do Brasil. O Brasil, assim como Angola e Moçambique, também foi colonizado por Portugal, todavia alguns séculos antes, lá no século XVI. Então, a partir desse momento, o Brasil já começa a lidar com essa angústia de se escrever na língua do colonizador. E aqui surgem movimentos no início do século XX, como a antropofagia, que vão fazer com que os nossos escritores saibam lidar melhor com essa influência. E vai ser justamente o movimento antropofágico e todos os outros escritores que advieram desse contexto do modernismo que vão influenciar de maneira muito positiva a literatura africana. E isso está presente desde o Mia Couto, lá em Moçambique, até o Pepe Tela, na Angola. Agora, quanto ao poeta Agostinho Neto, eu gostaria de ler para vocês um trecho do poema Criar, para vocês conhecerem um pouco mais sobre literatura africana. E ele diz assim: Criar, criar. Criar no espírito, criar no músculo, criar no nervo. Criar no homem, criar na massa. Criar, criar com os olhos secos. E aqui a gente vê uma ênfase muito grande à criação, seja criar no âmbito espiritual, no âmbito material ou no âmbito mental, seja desde o indivíduo à sociedade, e criar com os olhos secos, sem pranto, sem choro, sem sofrimento, criar acima de todos os problemas, justamente os problemas que afligiam esses escritores no momento de superação desse período pós-colonial. E tem outro trecho desse poema muito interessante que vale a pena ler para vocês. Saca só. Criar, criar. Criar liberdade nas estradas escravas, algemas de amor nos caminhos paganizados do amor, som festivo sobre o balanceio dos corpos em forças simuladas. Criar, criar amor com os olhos secos. Esse, na verdade, é o final do poema, que ele conclui com a mesma mensagem da primeira estrofe. Criar
com os olhos secos, acima de todo sofrimento. E aqui, além da referência à escravidão nessas estradas escravas, ele também mistura todas essas angústias relacionadas com o sentimento amoroso. É muito interessante ver a sensibilidade desse poeta se exacerbando em meio a um contexto político totalmente conturbado no qual ele escreveu. E outra escritora que merece muita nossa atenção é a Ana Paula Tavares, que vai discutir alguns assuntos relacionados com patriarcalismo dentro das sociedades africanas, como ela faz no poema Rapariga. Cresce comigo o boi com que vão me trocar, amarraram-me já as costas. Filha de tempo, organizo o milho, trago nas pernas as pulseiras pesadas dos dias que passaram. Nesse trecho, a referência que ela cria ao falar do boi com que vão me trocar, na verdade está se referindo ao dote do casamento, porque ela cresce à medida que o boi vai engordando também para servir de dote para o seu futuro marido, numa relação que mostra um casamento totalmente arranjado, e ela já tem que crescer com toda essa angústia dentro da sua família. E no decorrer desse poema ela traz ainda outras reflexões acerca do machismo que ela vivenciou ao longo da sua vida e que ela retrata de uma maneira lírica nos seus versos. E no final ela faz uma referência à mulher, mais especificamente à imagem da mãe, como a gente já pode ver aqui nesse trecho. Uma vaca sagrada concedeu-me o favor das suas tetas úberes. É interessante a relação que ela constrói entre o boi, representando o patriarcalismo, e a vaca com a imagem da mãe. E no final ela termina com essa mensagem que traz em si a abundância das tetas úberes, cheias de leite. É muito interessante ver toda essa relação ligada com os animais para ela construir essa crítica ao patriarcalismo dentro da sociedade africana. E para dar continuidade a esse assunto, eu quero falar de outra grande escritora africana. Ela não escreve em língua portuguesa, ela na verdade é nigeriana, escreve em inglês e recentemente ganhou muita repercussão internacional. Inclusive eu a conheci através daquelas palestras do TED Talk. Ela é a chamada escritora Chimamanda Ngozi. Eu gosto muito dela, adorei a palestra que ela fez no TED Talk e quero mostrar aqui alguns dos livros dela que eu adquiri. A começar por esse livro, O Perigo de uma História Única. Na verdade, ele originalmente foi uma palestra do TED Talk, por meio do qual eu conheci inclusive a Chimamanda Ngozi, e aqui fala justamente sobre a pressão que o colonizador faz sobre o colonizado no meio artístico, no meio literário, como se só tivesse validade a escrita que adviesse dos padrões europeus ou norte-americanos, e ela contesta exatamente isso, traçando como que deve ser a origem e a composição da literatura africana. É muito interessante, vale super a pena vocês tanto assistirem a palestra quanto adquirir o livro para poderem ler. Outro livro dela que eu também super recomendo é esse aqui, chamado No Pescoço. A Chimamanda Ngozi, durante uma época da sua vida, morou nos Estados Unidos. E esse livro é um livro de contos que traz justamente narrativas sobre como era a vida dela, vinda da Nigéria, lá nos Estados Unidos. Todos os preconceitos e as pressões sociais que ela sofria naquele país. É muito interessante, ela traz uma perspectiva muito bem fundamentada sobre realmente o que ela viveu naquele país que é marcado por uma cultura tão racista quanto a nossa. Vale super a pena ler todos esses contos desse livro. É uma escritora premiada, reconhecida internacionalmente e vale muito a pena conhecer. E para fechar com chave de ouro, outros dois grandes escritores africanos, esses agora de língua portuguesa. Um é o Pepe Tela, da Angola, e o outro é o Mia Couto, de Moçambique. Com os livros Mayombe e Terra Sonâmbula, eles descrevem de uma maneira bastante literária e artística o contexto da guerra civil desses dois países. São grandes escritores que inclusive se inspiram em outros escritores brasileiros. No caso do Mia Couto, ele é bastante fã do Guimarães Rosa, que é um dos maiores escritores do nosso país, e fica bem explícita na construção da linguagem dele como que se dá essa influência do Guimarães Rosa sobre a sua narrativa. E o Pepe Tela também, de uma maneira muito emocionante, retrata toda a situação da guerra civil angolana, realmente compondo uma história com muitas reviravoltas que podem inclusive sugerir o roteiro de um filme. É muito bom esses dois livros e vale a pena vocês lerem. Pois, tanto na poesia quanto na prosa, a literatura africana tem muita riqueza. E nós, como brasileiros, que temos essa grande influência da África na nossa cultura, temos sim o dever de conhecer um pouco mais sobre esse velho continente que nos inspirou e nos inspira até hoje.
Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem conhecer mais sobre literatura de outros países, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos que também querem conhecer um pouco mais sobre literatura africana. Um grande abraço do Murilov e até a próxima!